Olá, sejam bem-vindos ao podcast Etc. O podcast da Microkids, que atua com tecnologia educacional e muito mais temas na educação. Hoje nós estamos aqui na VET Brasil, a maior feira da América Latina em educação. E temos um tema que está muito em alta, que é, de fato, a inteligência artificial na escola. E para completar esses 30 anos da Microkids, que nasceu lá em 1996 e ainda transforma muitas escolas com tecnologia educacional, nós trouxemos um professor que é nosso parceiro há 14 anos. Professor Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. A Microkids, eu sou de Belém do Pará, né? Estamos juntos aí nessa parceria há 14 anos de história. Então, vemos desde o início, tudo como funcionou, como veio essa trajetória de evolução. E é um prazer muito grande estar aqui, podendo olhar o que vem de novo, que ainda tem de novo. Professor, nós que atuamos na parte do escritório, né? Sim. Eu confesso que eu tenho saudade de pisar no chão da sala de aula novamente. Mas quando nós vemos professores como o senhor atuando tão ativamente, trazendo criatividade, oportunidade para os alunos, Sim. enche o nosso coração. Porque apesar de a gente estar no macro, a gente sabe que você ali no micro, na sala de aula, consegue transformar muitas crianças. E 3.000 alunos já passaram por você utilizando o material da Microkids. Como Isso você é se um sente? cálculo mais baixo, né? Né? Porque 14 anos aí vamos É colocar... muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Qual o sentimento que você tem em saber que impactou tantos alunos? Olha, é um sentimento de gratidão, realização profissional, porque fomos acompanhando essa evolução dos alunos. Eu venho da época que eu digo que é o raiz, né? Que é aquele computador bem Caixote, né? caixote, uma mesa para dar um computador, era bem pesado. Então, essa evolução foi muito grande e é muito gratificante chegar hoje, eu ter esses alunos que passaram, né? E os que continuam ainda, né? Você tem acesso a alguns alunos que já passaram lá pela escola, usaram Muitos material? muitos ex-alunos. E eles vão à escola, eles visitam, eles conversam, te trocam ideias por redes sociais. E você acredita que o material da Microkids transformou a vida deles? Sim, tenho exemplos de alunos que, chegando ao nono ano, porque a nossa escola até antes trabalhava até o nono ano, tinha uma ideia de profissional e quando chegou no nono ano que pegou todo um contexto computacional, mudou para a área de informática, para a área de computação, por esse sentido. Que legal, é muito interessante ver que a tecnologia, muitos, né, pensam que a tecnologia é só uma coisa ruim. Sim. Que está roubando o seu tempo, entre outros fatores. Mas ela usada com propósito e com prática pedagógica, ela de fato transforma a vida. Esse é o diferencial do material. Esse é o diferencial da Microkids, porque quando nós procuramos inserir em nossa escola, nós não queríamos só, vamos ter aulas de computação. Não, tem que ter toda uma trajetória do aluno do criar, do construir, aquele bem início. Não adianta você pegar um aluno e jogar ele na frente de um computador sem dizer para ele que cada componente daquele funciona. Então, quando você chega em 2018, que vem com uma lei da BNCC, a Microkids já estava pronta. E você já usava esse material na sala de aula. Então, a escola, né, o Centro Educacional Triunfo, ele já investia muito tempo em infraestrutura, né? Eu sei que vocês têm laboratórios, têm espaço maker. Sim. Isso auxilia muito, né? Infelizmente, não é a realidade de todas as escolas, mas com essa base física, ela pode se unir a essa metodologia, etc. Sim, muito. Porque nós somos uma escola que estamos com 26 anos de história. E o lema é educar para a vida, Educar para a vida. Então, em 2001, já começou com as aulas de informática. Já começamos. E acompanhamos toda essa evolução. Então, quando você chega com os projetos, etc., que ele acompanha esse raciocínio do aluno, que é, vamos entender um circuito, vamos entender como é que funciona, por que que funciona,
Então, isso é bem interessante do Como que a aluno. luz acende? Como que a luz acende? Como é que eu aperto o interruptor e aquilo acende? Então, é bem interessante. É legal que os nossos materiais, eles seguem uma lógica, né? Segue uma lógica. Tem ali uma roda de conversa, um infográfico, traz esse tema que o problema nem sempre é um problema, mas é uma questão que deve ser resolvida. E ao Sim. final de todos os livros, o aluno ele tem que trazer essa solução. Verdade. É legal porque também trabalha a questão da frustração socioemocional, né? Porque se ele não consegue ali, Sim. vamos com calma, vamos voltar o que deu de errado aqui no circuito para refazer e colocar em prática para compartilhar. E o que é mais interessante é vivenciando com os alunos, porque o aluno ele tem uma criação, não necessariamente o professor. Tudo bem, eu tenho a minha formação na área tecnológica, trabalho com isso, mas não é necessariamente o professor ser um expert em informática. O professor de sala de aula consegue trabalhar normalmente com material com o mínimo, porque você tem um suporte, o professor pode trabalhar, então não é necessário eu ter na escola um profissional de TI. O professor mesmo pode se capacitar e dar essa aula maker, trabalhando com os alunos, esse pensamento computacional. Isso que é importante, porque além de trabalhar o aluno, ele também capacita o professor. Legal você falar isso. Eu queria que você olhasse para a câmera e falasse para o professor que está nos assistindo que talvez tenha esse receio, porque como que eu vou ensinar lógica de programação se na minha formação inicial não foi ensinado? Sim. Com o material da MicroKids e as formações, que é todo esse suporte que a MicroKids dá, o professor ele consegue trazer essa oportunidade para o aluno? Fala isso para eles. Professor, você consegue, porque hoje é impossível você dizer que você não está envolvido com a tecnologia. Celular, tudo hoje envolve tecnologia. Então, o mínimo você já tem. O mínimo você já tem. E com o suporte, com todo o apoio, não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar os desafios que não são tão grandes. Quando chegar ao final, é natural. O processo é natural. Quando chegar ao final, que você vê um aluno montando um circuito, ele levando para casa, mostrando para os pais tendo esse retorno, porque quando você chega, eu montei um circuito, o pai pergunta, mas o meu filho vai estar mexendo com eletricidade? Uma maneira segura. Vai sim, mas de uma maneira... Ele vai estar entendendo como é que funciona aquilo. Então, não tenha medo. Muito bom. Professor, você tem um resultado que você compartilha que é fantástico, né? Sim. Um aluno que aprendeu editar vídeo com você, anos depois, né, já ganharam prêmios de melhor roteiro em outras instituições. É uma história que eu vivenciei, que foi um projeto da MicroKids no 8º ano, que era roteirista de cinema. E esse aluno, na brincadeira, começou tudo com uma brincadeira. Na época, nós estamos falando aí em 2016. Os equipamentos não eram tão bons, celulares, câmeras, mas eles conseguiram fazer no storyboard, montar a história, conseguiram filmar. E nós iríamos fazer uma noite de cinema na escola, mas devido ao tempo, final de ano, projeto, mas foi com um período de prova e eles montaram, entregaram o projeto, beleza. Passou-se o 9º ano, eles foram para o nível médio. No último ano do nível médio, na escola, fizeram um concurso de roteirista. Esse aluno já tinha o roteiro pronto, que ele tinha feito com a gente. Ele pegou, professor, você ainda tem aquele material? Tenho guardado. Poxa, eu posso pegar que vai participar de um concurso aqui na escola de cinema, então como já está pronto o roteiro, as filmagens, eu queria saber se eu poderia usar. Eu disse, pode. E ele foi campeão, ganhou medalha, teve uma simulação de Oscar, bem interessante. Que legal, muito bom. Muito interessante. Ele foi na escola agradecer, os pais foram na escola agradecer, muito bacana. É uma vivência muito, muito boa. Exato. Os projetos, né, etc., essa metodologia, etc., foca muito no aprender fazendo. No Triunfo, como que você percebe essa interação dos alunos quando eles saem da teoria e vão para a criação de projetos reais? Como funciona? Nós temos o laboratório de informática, temos a sala maker. Então, o aluno ele tem aquele contato com tela, que tem casos que precisa, porque precisa programar, e depois ele vai para a sala maker para ele poder fazer a construção. Então, você vê esse desenvolvimento dele sair onde ele está na tela e
conseguir materializar aquilo da tela em uma sala, construir, isso é muito importante, é muito bom. Legal. Professor Bruno, estamos em 2026, a IA ela está muito em alta. Certo. E esse tema quente, né? Você trouxe uma provocação. A IA, ela vai ajudar ou vai atrapalhar na sala de aula? Qual a sua visão sobre o papel do professor mediador nesse novo cenário? Ontem nós tivemos a palestra, né, falando sobre esse tema, e é bem interessante porque quem está em sala de aula, eu particularmente uso com meus alunos, a IA, de uma maneira controlada. Responsável. Se ela vai ajudar ou atrapalhar, isso depende muito do professor. Porque é o professor que vai dar o caminho para o aluno, é o professor que vai indicar. Vai ter aluno que vai fazer uma coisa ou outra? Vai. Eles estão com esse material em mãos, nós não podemos controlar. Mas o professor é o mediador. O professor vai dizer, olha, porque a IA, ela está aí, mas ela não funciona sozinha. Sim. Tem que ter os prompts, os alunos têm que ter aquele pensar, eles têm que ter o construir, o senso crítico, entendeu? Então é muito isso. Então, no meu modo de ver, não atrapalha, né? Só que para isso nós temos que ter a capacitação dos professores e ter esse entendimento. A gente tem que ir buscar conhecimento. Exato. Como que você vê o professor? O que ele deve fazer para aproveitar essa ferramenta que é dada, né? Sim. Hoje nós temos aí acesso gratuito à inteligência artificial. Muito. Para auxiliar na sala de aula, por exemplo, quando um professor ele pede uma pesquisa, o aluno ele já não vai mais no Google. Não. Então ele vai direto na IA. Isso não auxilia na aprendizagem do aluno. Sim. Então, o que o professor pode fazer para fazer com que os alunos utilizem a IA, mas com que eles construam e não sejam passivos dessa inteligência artificial? Vamos conversar com a IA. Eu posso dar um prompt pedindo uma pesquisa, mas eu posso sugerir também perguntas para que ela possa resolver. Com isso, o aluno ele vai estar trocando essa ideia. A pergunta não vai ser a IA que vai construir para ele, é ele que vai ter que construir essa pergunta. Então, vamos conversar, né? Exato. Vamos trocar essas informações. Muito bom. Vamos ver o que a IA está me mostrando, se é realmente o que eu quero, né? E, depois de tudo, o professor pode fazer, vamos fazer um resumo de tudo isso? Né? Porque aí o resumo já é meu, já é pessoal, entendeu? Então, trazer debates, trazer né? debates. De O aula. debate ele é muito importante, porque aí você já não vai estar mais direto com a IA. Você, não, olha, eu pesquisei isso, a IA me mostrou isso, mas o meu pensamento é isso. Exato. Na nossa plataforma, que será lançada agora, neste ano de 2026, já temos a IA integrada. Ela auxiliará o professor no planejamento de aula e também para os alunos na construção de uma trilha de aprendizagem. Você acredita que este novo lançamento auxiliará a sua escola? Sim, muito. Otimizaria, né, o tempo do professor na Tempo do questão dos professor de planejamentos. pesquisar ainda uma plataforma, de pesquisar Exato. ainda um conteúdo, sendo que a plataforma ela já vem basicamente pronta para o professor só. Exato. Vai ter uma Utilizando. curadoria de, Isso. por exemplo, questões do SAEB, questões do Enem, para que o aluno ele possa fazer essas questões de acordo com o conteúdo que o professor passar, e aí a escola vai ter um diagnóstico do conhecimento desse aluno. Sim. Professor, para encerrar agora, qual o seu recado para aquele gestor ou professor que ainda tem receio de implementar a tecnologia na escola? Não hesite. Não hesite em implementar, porque o material está pronto. É história. São 30 anos. Não são 30 dias, nem 30 minutos. É toda uma história, tem todo um contexto. Está dentro das regras. Tem toda uma estrutura. Você tem um acompanhamento pedagógico, treinamento dos professores. Então, não hesite. Traga para sua escola que você não vai se arrepender. Muito obrigada, professor. Foi um prazer ter esse Eu que bate-papo agradeço. com você. Coloque aqui suas redes sociais para as pessoas acompanharem o seu trabalho pedagógico. Sim, @bruno.araújo40. E a escola? Centro Educacional Triunfo, Belém do Pará. Muito bem. Foi um prazer estar aqui com vocês também. Se você ficou até o final, muito obrigada. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, @microkidsbr. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.